Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. Shin é transportado para um mundo onde os humanos foram extintos e ele se torna o herói mais poderoso. Shin era um estudante comum do ensino médio que começou a jogar um novo e avançado jogo de RPG em realidade virtual chamado The Gate. Esse jogo revolucionário permitia que os jogadores explorassem um mundo vasto, escolhessem suas próprias raças e derrotassem monstros poderosos, tudo isso ao lado de seus amigos. Era um sonho tornado realidade. Contudo, certo dia, o jogo se tornou uma armadilha mortal. Os servidores travaram e os jogadores ficaram presos no jogo, sem possibilidade de sair. O mais aterrorizante era que, quando um monstro matava um jogador, a morte acontecia na vida real, gerando pânico entre todos. Shin, um jogador experiente, decidiu proteger seus colegas e fez de sua missão terminar o jogo para que todos pudessem retornar às suas vidas normais. Após meses de desafios, ele finalmente entrou na masmorra final para enfrentar o chefe supremo. O monstro atacou primeiro, mas Shin esquivou-se e contra-atacou, cortando uma das asas do inimigo. No entanto, o chefe regenerou a asa e sua vida. Percebendo que precisava agir rápido, Shin usou toda a sua habilidade, atacando com centenas de golpes consecutivos e quase derrotando o monstro. No momento crítico, ele ativou uma habilidade especial para melhorar sua espada e desferiu um golpe fatal na cabeça do chefe, encerrando a luta de forma definitiva. Quando o monstro desapareceu, uma mensagem anunciou que o jogo havia terminado e os jogadores poderiam finalmente deslogar. Shin conferiu a lista de jogadores, garantindo que todos haviam saído antes de decidir se desconectar. Porém, ao tentar sair, ele ouviu um som estranho e viu que um novo portal havia se aberto atrás dele. Movido pela curiosidade, ele entrou no portal antes de deslogar. Uma luz brilhante o envolveu, e, ao abrir os olhos, Shin se encontrou em um campo de grama, um lugar incrivelmente realista. Verificando o menu, percebeu que ainda estava no jogo, mas o botão de logout havia desaparecido novamente. Desesperado, Shin procurou pelos outros jogadores, mas descobriu que era o único transportado para aquele mundo. Apesar do desânimo, ele decidiu enfrentar a situação. Usando sua magia, Shin foi até o local onde sua casa costumava estar e, para sua surpresa, ela ainda estava lá. No entanto, ele testemunhou um grupo de bandidos assediando uma garota, exigindo informações sobre um elfo. Quando ela se recusou a cooperar, os bandidos a capturaram e a levaram para fora da barreira que protegia o local. Enquanto Shin tenta entender a situação, um gigantesco porco monstruoso aparece diante dos bandidos, assustando-os e fazendo-os fugir. A garota, porém, colapsa no chão, acreditando que seria seu fim. Por sorte, Shin derrota a criatura antes que ela a atacasse. Preocupado, ele pergunta se está tudo bem. Agradecida, ela o convida para entrar na casa, onde pergunta o que ele deseja. Shin fica confuso, pois aquela deveria ser sua casa. No entanto, segundo a garota, o lugar pertence a uma elfa chamada RY. Shin rapidamente percebe que RY é ninguém menos que a bela personagem NPC de cabelo branco que ele conhecia no jogo anterior. Agora, ela é famosa e dona daquela propriedade. A garota se apresenta como Tiara e oferece-se para entregar uma mensagem a RY, mas por uma taxa de 1000 moedas de prata. Shin, sem entender o sistema monetário daquele mundo, mostra uma moeda de ouro e explica que só possui aquilo. Para sua surpresa, Tiara fica boquiaberta ao revelar que uma única moeda de ouro vale 10 milhões de moedas de prata naquele mundo. Ela pergunta quem ele é, e Shin responde que pertence à raça dos altos humanos. Isso choca Tiara ainda mais, pois, aparentemente, os altos humanos foram extintos há 500 anos. Shin conclui que os altos humanos eram os jogadores de seu mundo, que saíram do jogo após ele derrotar o chefe final, indicando que este mundo está 500 anos no futuro. Ele agradece Tiara pela informação e entrega a moeda de ouro como pagamento. Inicialmente, ela reluta em aceitar, mas logo sucumbe à ganância e guarda a moeda, ainda incrédula. Shin pergunta sobre o porco monstruoso, e Tiara explica que é amaldiçoada. Ela conta que, quando criança, tinha cabelos prateados como os outros elfos, mas uma maldição os tornou negros, atraindo monstros para ela. Por causa disso, todos a rejeitavam, exceto RY, que a acolheu e usou uma barreira mágica para proteger a casa contra os monstros. Tiara diz que planeja passar o resto da vida dentro da casa, o que deixa Shin comovido. Ele usa magia para verificar a maldição e descobre que é algo de baixo nível, fácil de resolver.
Ele então lança um feitiço de purificação, que parece funcionar, mas apenas parte do cabelo de Tiara volta a ser prateado. Para confirmar, ele a leva para fora da barreira. Embora com medo no início, Tiara logo se sente aliviada e emocionada ao perceber que os monstros não a atacam mais. Ela começa a chorar de alegria, agradecendo a Shin por permitir que ela viva uma vida normal novamente. De volta à casa, Tiara entrega a Shin um envelope azul, explicando que é uma carta de recomendação que lhe dará status de VIP na cidade. Shin agradece e parte rumo à cidade para explorar o novo mundo e tentar descobrir como voltar ao seu. Ao chegar no portão da cidade, Shin percebe que não precisa enfrentar filas e entra sem inspeção, graças à carta. Ele segue direto para a Guilda dos Aventureiros para se registrar. Enquanto comia, o mestre da guilda se aproxima e o leva para uma sala reservada para verificar a autenticidade do envelope. Depois de confirmar que o documento é genuíno, o mestre da guilda explica que o envelope é extremamente valioso, permitindo que Shin viaje com privilégios especiais. Shin descobre que, com a carta de recomendação, ele pode viajar por qualquer cidade sem ser inspecionado, hospedar-se em qualquer guilda e até mesmo solicitar uma audiência pessoal com o rei. O mestre da guilda o alerta para proteger a carta de possíveis roubos, e Shin promete mantê-la segura. Logo depois, Shin enfrenta um poderoso monstro. Ele ataca primeiro, mas a criatura bloqueia o golpe e contra-ataca rapidamente, forçando Shin a recuar. Ele percebe que o monstro é mais forte do que imaginava e parece estar empunhando uma arma lendária. Shin tenta outro ataque, mas causa pouco dano, pois sua espada já está quase quebrada. Ele sabe que só tem uma última chance antes que sua arma se destrua. Determinado, Shin canaliza toda sua energia, como se estivesse se transformando em Goku, e avança contra o monstro, desferindo um golpe poderoso que o destrói completamente. No entanto, o impacto lança sua espada para longe, desaparecendo no céu. Embora satisfeito por derrotar o monstro, Shin se sente frustrado, já que queria ficar com a arma lendária do inimigo, especialmente agora que sua própria espada está destruída. Ele pega o cristal deixado pelo monstro como recompensa e decide sair da área temporariamente. Enquanto isso, a espada perdida de Shin aterrissa dentro dos aposentos da princesa do reino. Ela fica chocada ao ver a arma, e seus guardas entram em alerta, acreditando que o castelo possa estar sob ataque. A princesa, no entanto, pede calma e examina a arma, percebendo que é um item lendário, algo extremamente raro. Ela ordena que os guardas investiguem a origem da espada e descubram quem a lançou no castelo. De volta à cidade, Shin encontra uma grande aglomeração em torno dos corpos mutilados de vários soldados. Ele pergunta a um dos presentes o que aconteceu e descobre que os soldados estavam patrulhando a floresta do norte após relatos de pessoas desaparecidas. Durante a investigação, eles foram atacados por um monstro incrivelmente forte que matou a maioria deles, deixando apenas alguns sobreviventes gravemente feridos. Quando um guarda pergunta a Shin se ele sabe algo sobre o ocorrido, ele mente, dizendo que estava apenas colhendo ervas na floresta. Após isso, Shin retorna à Guilda dos Aventureiros, onde encontra Cílica, a recepcionista. Mesmo dentro da guilda, ele começa a ouvir rumores sobre os acontecimentos na floresta e o misterioso aventureiro que poderia estar ligado à poderosa criatura. Parte 2. Todos estão falando sobre as florestas do norte, pois, aparentemente, muitos monstros têm aparecido por lá ultimamente. Ele se vira para ela e relata que acabou matando um monstro gigante chamado Skullface e queria que a joia que o monstro deixou fosse analisada. Cílica fica completamente chocada, enquanto Shin continua explicando que o monstro tinha uma espada gigante, que acabou desaparecendo, e sua própria espada foi danificada durante o confronto. Cílica se aproxima dele, perguntando como ele consegue falar tão despreocupadamente sobre algo tão insano, mas Shin responde que foi apenas um encontro casual e que ele não tinha intenção de lutar contra a criatura. Nesse momento, uma elfa de cabelos verdes chamada Elsa chega e pergunta qual é a confusão. Cílica se aproxima de Elsa e sussurra em seu ouvido sobre como Shin matou o lendário monstro Skullface. Shin diz a elas que não tem nada para provar que matou Skullface, pois os itens que o monstro deixou eram fracos e básicos, enquanto a espada acabou se perdendo. Elsa pensa que Shin deve estar mentindo sobre ter derrotado um monstro assim e pede a Cílica para verificar a joia. Cílica diz a Shin para esperar do lado de fora enquanto ela vai analisar a joia. Enquanto isso, Shin se vira para Elsa e pergunta se monstros como Skullface aparecem com frequência por ali. Ela explica que monstros nascem de rancores e pecados de pessoas que morrem de forma horrível e que,
Como muitas pessoas morreram na Floresta do Norte, ela está cheia de corpos, sendo um local perfeito para monstros habitarem. Ela acrescenta que, geralmente, os monstros daquela região são de nível baixo, então a presença de Skullface ali é um grande mistério. Shin calmamente diz que também achou isso estranho, pois nunca tinha visto um Skullface de nível 359. Isso deixa as duas garotas completamente chocadas, enquanto elas se perguntam se Shin está brincando ou não. Elsa imediatamente pede a Cílica para verificar o nível da joia e se vira para Shin, dizendo que, se ele estiver dizendo a verdade, isso significa que ele é mais forte que um grupo inteiro de aventureiros de classe A. Ele pede a ela para manter isso em segredo por enquanto, e ela concorda. Depois disso, ela vai comer algo, enquanto Shin espera por sua comida. Um homem alto, vestindo uma roupa roxa estranha, entra, e todos ao redor ficam em silêncio, aparentando estar com medo. O homem se aproxima de Shin e finca sua lança no chão, que Shin reconhece como um item lendário. O homem se senta do outro lado e se apresenta como Will, perguntando se Shin é novo ali. Shin responde que chegou há alguns dias, e Will ri, dizendo que o único motivo pelo qual Shin não tem medo dele é porque não o conhece. Ele afirma que é conhecido como o vampiro naquela região, pois sua lança tem a habilidade de sugar a alma de qualquer inimigo que tente cruzar seu caminho. Shin não dá muita importância e apenas pede que ele coma em silêncio, pois tem trabalho a fazer mais tarde. Naquela noite, Shin vai até uma biblioteca para aprender mais sobre aquele mundo e lê um livro, descobrindo que esse mundo é basicamente igual ao jogo que ele costumava jogar. Porém, a raça dos altos humanos foi extinta, o que significa que ele é o último dessa raça no mundo, algo perigoso se pessoas mal intencionadas descobrirem. Enquanto isso, o mestre da guilda convoca uma reunião para discutir os recentes acontecimentos relacionados a Shin. Descobre-se que ele estava dizendo a verdade e que a joia, de fato, é de nível. Um dos guardas reais pede ao mestre da guilda para deixá-lo encontrar Shin porque, naquela manhã, uma enorme espada voa para dentro do quarto da princesa, e eles acreditam que Shin esteja relacionado a esse evento. Além disso, suspeitam que a espada possa pertencer ao monstro Skullface. Enquanto isso, Shin está sentado perto de uma fonte comendo alguns petiscos, quando percebe uma pequena garota olhando para sua comida com olhos famintos. Ele oferece um pedaço, e ela aceita alegremente. Enquanto ele se pergunta se a criança está perdida, Will aparece. Descobre-se que Will cuida de algumas crianças que vivem no orfanato da igreja, e essa menina costuma fugir quando está entediada. Will manda a garota voltar para a igreja, mas antes de ir, ela se aproxima de Shin e sussurra em seu ouvido que ele deve salvar a raposa na Floresta do Norte. Shin não faz ideia do que ela está falando, mas decide investigar. Na manhã seguinte, ele vai até a casa de Tiara e pede que ela envie uma mensagem para RY. Ele explica que tem tentado enviar uma mensagem diretamente, mas não consegue. Tiara, confusa, pergunta do que ele está falando. Shin diz que tem cartas mágicas que pode enviar diretamente para a pessoa desejada, mas elas não estão funcionando ao tentar contatar RY. Para demonstrar que as cartas funcionam normalmente, ele sai da cabana e envia uma mensagem para Tiara, o que a deixa chocada. Ela pergunta se pode ficar com algumas, e Shin, animado, dá as cartas a ela. Ele também pede que Tiara entregue um envelope e uma espada a RY. Ele explica que a espada pertence a RY porque, no jogo, ele a criou para ela usando itens deixados por muitos monstros míticos, e apenas RY pode usá-la. Shin pede a Tiara que transmita a mensagem de que, se RY se lembrar da espada e de quem a fez, ela deve entrar em contato com ele. Depois disso, Shin parte para a floresta para investigar o que a menina mencionou. De repente, a neblina fica mais densa enquanto ele se aproxima de um templo encoberto. Ele entra no local misterioso e olha dentro de um santuário, onde vê uma pequena raposa branca deitada no meio de um círculo mágico. Ele se aproxima para examinar a criatura e descobre que a raposa está amaldiçoada e envenenada. Shin imediatamente usa sua magia purificadora extremamente poderosa para curá-la, e a raposa volta à consciência. De repente, ele sente algo errado e verifica seu mapa, percebendo que está cercado por inimigos. Ao sair, encontra uma horda de esqueletos zumbificados empunhando espadas, determinados a matá-lo. Ele diz à raposa para ficar firme enquanto tira uma lança de seu bolso mágico e, com apenas 2 ataques mágicos extremamente poderosos, elimina todos os monstros. Depois de destruir o grupo inteiro sem esforço, Shin verifica o mapa novamente, achando que tudo está limpo, mas percebe que ainda há 2 monstros próximos.
Descobre que as estátuas perto do portão eram, na verdade, monstros petrificados que agora se libertaram e o atacam. Ambos são de nível 675, o que é incrivelmente alto. Shin desvia de seus ataques e tenta usar sua magia de sombra para prendê-los. Os monstros se revelam muito fortes e liberam uma fumaça mágica espessa que cobre toda a área, cegando Shin e ferindo a raposa. Enquanto as criaturas o atacam nas sombras, ele continua esquivando e tentando encontrar uma saída. O problema é resolvido quando a raposa o direciona para o círculo mágico dentro do santuário. Ele corre imediatamente para dentro e, para sua surpresa, a fumaça se dissipa, permitindo que ele veja claramente. Antes que os monstros pudessem atacá-lo, ele usa sua magia lendária especial de aprisionamento e, uma vez que eles estão presos, libera todo o poder de sua lança. Com um único e devastador golpe, ele destrói completamente ambos os monstros, apagando-os da existência. Logo, a fumaça desaparece, e ele verifica novamente a raposa. Para sua enorme surpresa, descobre que ela é, na verdade, um monstro de nível 2011 chamado Elementail, o monstro de mais alto nível presente no jogo. Essa foi uma oportunidade extremamente rara e sortuda, então ele decide manter a raposa como sua companheira de jornada enquanto busca um caminho de volta para casa. Ao começar a caminhar de volta, ele percebe que, considerando o quão rara e incrivelmente poderosa essa raposa elemental é, ela pode atrair atenção indesejada. Algumas pessoas poderiam atacá-lo e tentar roubá-la. Para evitar que isso aconteça, ele decide formar um vínculo com a raposa através do processo conhecido como domesticação. Após a domesticação, apenas o dono pode ver os atributos da fera, e isso faria com que todos pensassem que ela é apenas uma raposa comum. Ele se vira para a raposa e pergunta se ela gostaria de ser domesticada por ele. Para sua surpresa, a raposa parece disposta, confiando nele após ele ter salvado sua vida. Ele inicia o processo e, após algum tempo, a raposa é domesticada com sucesso. Ele nomeia sua nova companheira de equipe como Yuzu e retorna à capital. De volta à guilda, ele encontra as recepcionistas, que começam a disputar sobre quem deve receber seu relatório. Ele pergunta para qual delas deveria entregar o relatório, e as irmãs começam a discutir entre si. Sem paciência para isso, ele se dirige ao quadro de avisos, onde nota uma missão estranha. Parece ter sido colocada diretamente pela igreja, mas não revela. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.